Então eu gostava de falar sobre Deus e a matemática, a Bíblia e a matemática, mas antes disso queria fazer uma pequena introdução a este tema, falar-vos de algumas coisas que acho que é importante vocês ouvirem e depois no fundo falamos sobre algumas curiosidades matemáticas, probabilísticas, que nos podem ajudar a nos sentirmos mais confortáveis com a fé na Palavra de Deus, a fé em Deus. Nós devemos ter consciência de que há questões difíceis sobre Deus, a Bíblia e a fé. Não é tudo fácil. Há questões bem complicadas, como o João estava a falar disso agora, que as descobertas científicas desmentem o criacionismo. Que se Deus é bom e todo-poderoso, então porquê que o mal existe? E há pessoas que argumentam fortemente contra a existência de Deus, porque se Deus é bom e é todo-poderoso, então o mal não pode existir. Se Deus é todo-poderoso, porquê é que Ele permite que o mal exista? E se isso é bom, como é que isso pode acontecer? Também dizem que a ciência moderna não necessita de Deus, e há uma história que se conta sobre este senhor que se calhar deu cabo da cabeça há alguns anos, no 9º ano, o Sr. Laplace, uma vez teve uma conversa com o Napoleão, é uma história que se conta, não sei se é verídica, sobre um tratado que este Laplace tinha escrito sobre astronomia, o movimento dos corpos celestes. E o Napoleão, quando leu aquilo, disse: eu não vejo aqui nenhuma referência a Deus. E o Laplace terá respondido: não precisei dessa hipótese. Ou seja, tudo aquilo que eu fiz, tudo aquilo que eu escrevi, não precisei de Deus. Infelizmente, é assim que o mundo pensa. Muitos dizem o Deus do Velho Testamento é cruel, e há um livro que eu tenho aqui, desta grossura, que tem mesmo este nome, O Deus da Bíblia é Cruel, em que este irmão fala sobre as ordens que Deus deu aos israelitas: vocês vão entrar na terra de Canaã, e o que é que vão fazer? Vão matar tudo, não vão poupar ninguém. Como é que um Deus bom pode mandar fazer esse tipo de coisas? São questões difíceis. E deve confortar-nos. Eu trago aqui uma carrada de livros, não é para dar flex, não é essa a minha intenção, porque alguns deles nem os li. Mas é para vocês perceberem que há pessoas que já tiveram dúvidas e que foram estudar para ajudar a si mesmos e ajudar também a outros. Porque não vamos ignorar que estas questões existem, não vamos ignorar que há questões difíceis e que nos deixam um pouco atrapalhados. E podem ter a certeza que as pessoas mais velhas que aqui estão conhecem dificuldades na Bíblia e na fé, muitas mais do que vocês têm agora na vossa cabeça. Nós já por lá passamos. Mas pela graça de Deus conseguimos perceber que aquilo que nós queremos não é uma fé cega, não é uma fé como a dos Bumba, que acreditavam no Deus Bumba. Não é uma fé supersticiosa, que não tenha fundamento nenhum. Claro que precisamos ter fé, mas há um salto que temos de dar. Mas há muita coisa que nós podemos perceber e que de facto não estamos a dar um salto no escuro completamente de forma cega. Outras questões: porquê tantas religiões? Nós só queremos nisto, vocês só querem nisto. Porque naquele de nascerem aqui nesta zona, se não se pensa nascer noutra zona, se calhar acreditam noutra coisa. E aqueles que nunca ouviram falar de Jesus, como é que vai ser? Deus vai mandá-los para o inferno? Os livros da Bíblia eles é que escolheram os que quiseram pôr lá, porque há muitos mais, só que convinha àqueles. Mas também há pessoas que já escreveram muito sobre o assunto. A Bíblia foi escrita por homens. Se Deus é amor, como é que Ele vai mandar pessoas para o inferno? Muitos cristãos são hipócritas, e este para mim é o argumento mais forte. Como é que há pessoas que dizem que creem em Deus, creem na Bíblia, e são hipócritas, vivem de uma forma completamente diferente? Como é que há pessoas que viveram durante décadas no meio dos crentes e criam exatamente as mesmas coisas que eu creio, e de um momento para o outro desapareceram e negam tudo?
Esse é o argumento, para mim, mais complicado de responder. E estas questões não as devemos ignorar, silenciar ou ridicularizar. A história está cheia de casos de pessoas que queriam uma coisa, defenderam uma coisa e foram silenciados. Já devem ter ouvido falar de Galileu Galilei. Era italiano, exatamente. O Galileu Galilei, que, ao contrário do que alguns pensam, não arranjou problemas com a Igreja Católica, não foi por causa de dizer que a Terra era redonda. Isso é um erro que às vezes as pessoas cometem. Ele dizia que a Terra não estava no centro do universo, como antes pensavam. Alguns que já estudaram mais anos já vão falar do sistema geocêntrico e do sistema heliocêntrico. Geocêntrico é que a Terra está no centro do universo. Heliocêntrico diz que o Sol é que está no centro do nosso sistema solar. Ok? E ele arranjou problemas com isso, ou seja, tentaram silenciá-lo. Só em 1992 é que a Igreja Católica admitiu que o Galileu Galilei afinal tinha razão. William Tyndale quis traduzir a Bíblia e foi silenciado, porque ele queria que a Bíblia chegasse a mais pessoas. A Igreja Católica na altura não queria permitir e foi perseguido, foi morto. C.S. Lewis, que alguns conhecerão das Crónicas de Nárnia e outros livros muito interessantes que ele escreveu, afastou-se da fé durante algum tempo porque tinha questões sobre o problema do sofrimento, sobre o qual ele escreve mais tarde, e as respostas que lhe davam eram respostas assim, simples, simplórias mesmo. E não devemos, quando alguém faz questões, nós devemos recebê-las e dizer: olha, ainda bem que me fazes essa pergunta. Ou há uns tempos o Lucas fez uma pergunta, uma observação um pouco difícil, e eu disse: olha, fico contente por me fazeres essa pergunta, por teres a vontade para colocar essa pergunta. Porque é triste se as pessoas, os nossos jovens, os crentes, têm medo de fazer perguntas. Eu vou ser julgado, vão dar para trás e não vão até ridicularizar-me. Houve este senhor Bart Ehrman, que é completamente contrário à fé cristã, e tem escrito muito sobre aquilo que ele acha que a Bíblia não é confiável, e quando ele apresentou algumas questões legítimas, era recebido com o quê? Com hostilidade. E levou a negar a fé. Esta senhora, Julia Sweeney, também recebeu na sua juventude, andou no meio dos cristãos, recebeu respostas completamente condescendentes em relação às suas dúvidas. Tipo, estás com essas dúvidas? Não tem razão de ser. Agora é uma ativista, é uma comediante, uma ativista que fala contra a fé cristã. E este senhor, João Neto, eu lembro de ler uma crónica dele no Expresso, já há muitos anos, em que ele, num acampamento de verão, num espaço como este, fez uma questão. E o líder, claro, respondeu-lhe: é assim porque a Bíblia diz. Algo assim nesta linha. E hoje é um ateu de linha dura mesmo, não quer nada com Deus. Porquê? Porque recebeu respostas. Não devemos ser assim. Se alguém tem questões, deve estar à vontade para colocar. E nós podemos às vezes dizer: olha, é difícil realmente o que me estás a colocar. E vamos procurar. Eu gosto muito desta expressão: não vais para a guerra com espadas de papel. Porque às vezes respostas que nós podemos dar aqui até pode convencer, e estamos todos aqui num safe space, né? Num espaço de segurança, numa redoma, penso, num espaço protegido, em que dizemos certas coisas e vocês aceitam. Mas vão lá para fora, experimentam certo tipo de argumentos com os vossos professores, com os vossos amigos, e vão ser ridicularizados. E com razão. É algo que eu não gosto de dar. E se há alguma coisa aqui houver que eu diga que alguém perceba: olha, isso não é bem assim. Já ouvi esse argumento, mas esse argumento já foi desmontado e não é válido. Eu vou falar de alguns. Olha, por exemplo, um destes era... Eu vi isto já, na minha juventude, dizer que o Galileu
quase foi morto porque dizia que a Terra era redonda. E a Bíblia diz que a Terra é redonda. É verdade, a Bíblia fala da Terra ser redonda, fala. Mas, já, eu lembro de uma vez, ali com a Cláudia, estávamos a ouvir alguém dizer isso e dissemos um ao outro, mas o Eratóstenes, no ano não sei quantos antes de Cristo, mediu o raio da Terra. Ou seja, na Antiguidade não só sabiam que a Terra era redonda, como houve um matemático, de uma maneira engenhosa, conseguiu, não mediu com grande exatidão, porque estamos a falar para aí 300 antes de Cristo, mediu o raio da Terra. E eu lembro de estar a ouvir alguém dizer isto. Não deem estes argumentos. Isto é uma espada de papel. Fiquei todo contente. Aqui é assim, vejo como eu consigo vencer batalhas. Batalhas com espada de papel contra espada de papel. Vais lá para fora contra uma espada real. E lembras? Por exemplo, este aqui. Eu vi isto há pouco tempo. E eu lembro-me que há 30 anos, num acampamento de verão, alguns dos que aqui estão talvez tenham estado ou não, até fizemos uma peça no acampamento sobre isto, em que os cientistas da NASA descobriram que falta um dia na rotação da Terra. E há duas histórias bíblicas que parecem corroborar essa ideia, que é quando Josué estava a lutar contra os inimigos na conquista de Canaã, em que ele queria tempo adicional para destruir os inimigos, e ele pediu ao sol para parar. Conhecem a história? E o sol parou durante um dia, quase um dia inteiro, mas não chegou um dia inteiro. E depois há uma outra passagem menos conhecida, de quando o rei Ezequias fica doente e a sombra, ou seja, o dia adiantou. E estas duas histórias juntas dá um dia. Então alguns dizem a NASA descobriu isto e aquilo. É uma história que desconforta o nosso coração e diz, realmente a Bíblia é verdadeira. Só que isto é uma historieta para consolar cristão. E devemos ter cuidado em apresentar este tipo de argumentos, porque é novamente uma espada de papel. E alguns dizem, o que está a acontecer agora em Israel, e agora também se calhar na Ucrânia e na Rússia, as profecias estão a cumprir-se. Não vamos por aí. Não há profecias a cumprir-se hoje. E é por isso que o conhecimento dispensacional, que eu sei que é uma palavra difícil para muitos de vocês, é importante, para percebermos que o que está a passar hoje não é cumprimento de profecias, coisas assim. Depois alguns dizem que a segunda lei da termodinâmica contraria a teoria da evolução. Já ouvi isto também. Mas eu também não quero estar a pôr fora de pé. Não vou falar disso. O Valério se agora a Cláudia dissesse, não vou falar disso, isto é verdade, isto é firme. Então, eu, ora, quem sou eu para contrariar uma doutorada, uma professora doutorada da área. Mas normalmente diz que a segunda lei da termodinâmica contraria a teoria da evolução. O que é que diz a teoria da evolução? Passamos do mais simples para o mais complexo. Mas a segunda lei da termodinâmica diz que as coisas têm tendência a tornar-se mais simples. É mais ou menos isso. Depois do estado mais complexo para o estado mais simples. É a tendência natural das coisas. A tendência natural é o caos. É ficar exatamente, não é mais organizado. Exatamente. Mas isso é num sistema fechado. E o nosso sistema não é fechado. Portanto, mas é um argumento que se costuma utilizar. E se nós vamos todos contentes com isto, olha, eu vi isto na igreja. E depois vão... Oh, meu amigo, tu abre os olhos. Estás ali numa seita, as pessoas querem que te fiques ali na ignorância, e devemos ser inteligentes. Os evolucionistas dizem que o homem veio do macaco. Não, dizem que o homem e o macaco têm um ancestral comum. Mas a descoberta da Arca de Noé de prova dilúvio. É discutível. O dilúvio? Não é dentro da Arca. O Código da Bíblia, muita gente gosta disto, até há um livro que é o Código da Bíblia, que se eles puderam selecionar palavras igualmente espaçadas na Bíblia, e aquilo dá o que quiserem, dá tudo. Mas feito uma lista telefónica também funciona. Se vocês forem à faculdade, agora só por curiosidade, se vocês forem à Faculdade de Ciências, ao Departamento de Matemática aqui no Porto, tem lá um mural gigante com as casas decimais do PI, os primeiros milhões.
e encontram lá a vossa data de nascimento. Com certeza. Há uma maneira de procurar, que é uma atividade interessante, está lá. Não sei, está tudo. Na Bíblia está a vossa data de nascimento, está o número de Euromilhões da semana passada, está. Portanto, não. Ver o mês daqui a 10 palavras. Ok. Bastante. A Bíblia é verdadeira porque ela diz que é verdadeira. Sim, este argumento não. É um argumento, é chamado argumento circular. A nossa fé deve ser inteligente. Cuidado com ir à luta com argumentos. Algumas são historietas que nos contavam. E é assim, a minha geração ainda foi do tempo em que nós ouvimos estas coisas, algumas coisas que não eram muito corretas, mas não havia grande maneira de nós irmos verificar se é assim ou não. Agora, a vossa geração já não pode ir lá com isto. A geração dos pais, das pessoas mais velhas que aqui estão, dos vossos avós, até, olha, eu vi aquilo, olha, eu vi o pregador dizer isto, ele deve saber. Mas muitas coisas não são exatamente assim. Devemos ir a investigar. E não ponhas a Bíblia a dizer o que ela não diz. Cuidado. A primeira pessoa que o fez foi Eva. Ela disse, não comerás, nem tocarás. Deus não tinha dito nada sobre tocar. Claro que, se não tocares, és mais capaz de não comer. Mas Eva pôs Deus a dizer coisas que não tinha dito. E nós devemos ter cuidado com isso. A Terra é plana. Muitos afirmavam que a Terra é plana porque a Bíblia diz. Ainda hoje alguns crentes que dizem que a Terra é plana. E não é por isso que deixam de ser salvos. Só que assim, cuidado a ir dizer coisas que depois nos deixam no ridículo. Devemos evitar. Eu vou dar-vos um exemplo. Eu pessoalmente acredito numa Terra jovem. A Terra tem poucos milhares de anos. Mas vou admitir que sinto-me desconfortável com os cientistas e com descobertas científicas que aparentam, dizem que a Terra parece ter muitos mais anos. Eu não vou dizer, não, a Bíblia diz que a Terra tem 6.000 anos. Eu acho que tem. Mas pode haver alguma coisa que eu não esteja a interpretar da forma correta. A minha interpretação diz isso. Mas a Bíblia não diz. A Bíblia não diz. Deus criou a Terra no ano 6.000 e não sei quanto antes de Cristo. Não diz. Alguns dizem até foi criado num certo dia da semana, no dia... Alguns vão a esse ponto. A Bíblia não diz nada. Porquê é que nós dizemos 6.000 anos? Porque se vamos ver o Adão, os filhos e por aí fora, dá para ter uma ideia aproximada de quando é que estas coisas aconteceram. Mas não temos a certeza. Eu não me gosto de atravessar por coisas que a Bíblia não diz. E a história está cheia de pessoas que se atravessaram por coisas que a Bíblia não diz. E são interpretações que têm. Mas há pessoas que defendem acerrimamente, de uma forma mesmo com muita convicção, que a Terra tem 6.000 anos. E há aquele senhor nos Estados Unidos que até construiu uma réplica da Arca, que é o Ken Ham, que faz muita apologética em relação a isso. E eu não vou atravessar por isso, porque também não tenho... não sei o suficiente sobre o assunto. Talvez, não sei se... A Terra é o centro do universo, diziam alguns. É impossível viajar pelo espaço. Deus pôs o homem na Terra. Portanto, é impossível viajar pelo espaço. Alguns diziam isso. É como voar. Anestesia no parto contraria Gênesis 3. O que é que diz Gênesis 3? Com dor dás à luz. Então não podemos. Anestesia não. Isso é contra a vontade de Deus. As doenças são causadas pelo pecado e não por micróbios. E lá vêm as pessoas atrás disto. Porque não é micróbios. Não vamos tratar disso, é pecado. Alguns dizem, a Bíblia diz exatamente a mesma coisa de Gênesis Apocalipse. E se nós formos a ver, não diz sempre a mesma coisa. Deus trata com o homem de formas diferentes ao longo dos tempos. Devemos ter isso em conta. Eu gosto muito desta história, que eu não sei se é verdadeira. Isto é uma historieta que se conta de um bispo que se chamava Milton Wright. E aquele nome está ali por alguma razão. É uma história boa demais para ser verdade, na minha opinião. Portanto, eu não quero dar-vos esta história como sendo totalmente real. Deve ser irmão do Isaac Newton.
Não, o profeta já chegou lá. Então este bispo, alguém terá dito a este bispo que o homem no futuro será capaz de voar, cruzar as aves, como os céus, como as aves. E ele disse, que blasfémia! Voar! Se Deus quisesse que o homem voasse, tinha dado asas. Voar está reservado aos anjos de Deus. E o resto da história diz que este era pai dos irmãos Wright, os primeiros a conseguir fazer um voo tripulado. Eu acho que a história é boa demais para ser verdade, mas isto ilustra, no fundo, como às vezes os crentes querem pôr a Bíblia a dizer coisas que ela não diz e depois podem cair no ridículo. Mas também não devemos tratar a Bíblia como um tio senil, aquele tio que nós respeitamos e valorizamos porque ele é uma pessoa importante, mas não podemos levá-lo muito a sério. Ele já está ultrapassado e alguns tratam a Bíblia assim. Por exemplo, há uns 10 anos, o chefe máximo da Igreja Católica terá dito algo do género: Deus não é um mágico, tem uma varinha mágica para fazer as coisas. Nós queremos exatamente um Deus todo-poderoso que pode fazer tudo o que quer, quando quer, da forma que quer. E nós devemos defender a Bíblia, não é a partir de Gênesis 12 ou 13, é desde Gênesis 1. Porque doutrinas fundamentais da Palavra de Deus e muitas de coisas fundamentais que estão a ser atacadas agora, nós vemos em Gênesis 1 e Gênesis 2. Homem e mulher, macho e fêmea, está tudo a ser posto em causa. Casamento. E Gênesis 3, a história da redenção. O homem cai e Deus promete um Salvador. Se nós pomos em causa o início de Gênesis, porque é um pouco desconfortável, estamos a deitar fora o essencial da Palavra de Deus. Eu gosto muito desta frase. É também a várias pessoas, mas eu li como sendo de Andy Stanley. Andy Stanley. E vai ao encontro daquilo que o João estava a falar ainda há bocado, dos professores. Ele dizia assim: o meu professor de ciências diz que muito do que está escrito em Gênesis é mito. Mas uma vez que ele não provou ser Deus ao morrer e ressuscitar dos mortos, eu antes vou acreditar no que Jesus disse. O que é que Jesus disse? Jesus, lemos sobre ele no Novo Testamento. O que é que ele diz? Deus como Criador. Em Marcos 13:19 diz que desde o princípio, quando Deus criou o mundo, Adão e Eva, o Senhor Jesus Cristo fala de Adão e Eva como sendo pessoas reais. Caim e Abel, fala do sangue de Abel. Noé e o dilúvio, fala do dilúvio, tal como estava. Comiam, bebiam, davam em casamento, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Fala de Abraão. Abraão viu o meu dia. Sodoma e Gomorra, também fala de Sodoma e Gomorra. Fala daquela passagem que muitos já devem lembrar-se. Lembrai-vos da mulher de Nimes. Mulher de Ló. E fala mesmo que sobre certas cidades que não aceitavam, não queriam receber, ele dizia: vai haver mais dureza de julgamento para vocês do que houve para Sodoma e Gomorra. Fala de Sodoma e Gomorra como sendo não é uma historieta que se contava, como algo real. Portanto, nós vamos acreditar em quem? No que diz o professor de ciências ou no que o Senhor Jesus Cristo disse? É importante estarmos bem preparados, e há aqui algumas passagens que nos falam disso. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de ser envergonhado e que maneja bem a palavra da verdade, para que não sejamos envergonhados. Devemos também estar portanto fiel, firme por palavra, que é conforme essa doutrina, para que seja poderoso tanto para demonstrar com essa doutrina, como para convencer os contradizentes, porque há pessoas que vão contradizer. E estar sempre preparados para responder com mansidão e temor qualquer por pedir a razão da esperança que há em vós. E agora sim, rapidamente, vamos a algumas curiosidades bacana, mas eu achei que era importante falar sobre isto para mostrar que mostrar sinceridade da nossa parte. Há questões difíceis, não é tudo fácil. Eu já vi perguntas que eu pensei, se fosse comigo, eu lembro de um debate em particular, em que alguém fez uma pergunta tão bem montada, tão bem
aquela pessoa que é incrédula, o João também estava lá, que era sobre a matança dos inocentes em Belém e o massacre em Utoya, na Noruega. Exatamente, eu lembro disso. Eu pensei assim, se fizesse um debate e fizesse essa pergunta, eu queria um buraco para me enfiar lá dentro, porque era uma pergunta de facto difícil. Há perguntas difíceis e há pessoas que apostam muito nisso de criar perguntas difíceis para legitimar a sua falta de fé na palavra de Deus. O ajuste, agora algumas questões, acho que pode ajudar ou contradizer, mas eu vou só falar. Há várias características físicas e constantes físicas que, se fossem um bocadinho diferentes, a vida na Terra não seria possível. E estão aqui várias. Até aquela já viram nos globos da Terra, a Terra está assim inclinada, não é? Já viram? Mesmo essa inclinação é essencial para que possa haver vida na Terra. E tantas outras. A Terra está no sítio certo. Mas não quer nada. Exatamente. A Lua também está no sítio certo. A atmosfera é ideal. O campo magnético, agora vou entrar em coisas que eu não percebo nada. Eu já disse. Vais falar sobre isso? As As placas tectónicas também são importantes. Júpiter, o que é que sabes? O que é que Júpiter está ali? O que é que ele faz? Não dá para ver. Júpiter. O quê? Não sei. Júpiter o que é que leva? Leva com muita porrada em cima dele para que nós não o vemos com os meteoros. A força eletromagnética, nuclear e a gravidade. Tudo isto está mesmo no sítio certo. Mas estava um bocadinho diferente e a vida na Terra não seria possível. Portanto, é tudo obra do acaso. Esta aqui é muito mais desconfortável para mim, que não é a minha área, mas houve aqui um senhor, isto também já é muito antigo. Quando há argumentos que vocês percebem que já são muito antigos, é sempre bom nós irmos ver. Ora bem, isto já não é por ser antigo que não presta, não é isso, mas será que ainda é válido este argumento? Mas ele dizia que uma célula viva precisa de proteínas na ordem correta e uma proteína precisa de aminoácidos na ordem correta. Eu já não tenho biologia desde o meu 9º ano, portanto não sou... Vais falar sobre isto? Vais falar sobre isso? Também não. Não. Então, ele dizia assim, para fazer uma proteína, uma proteína, precisamos de 100 aminoácidos escolhidos dentre 20. E para estar na ordem correta, a probabilidade disso acontecer é de 1 em 10 elevado a 130. O que é 10 elevado a 130? É 1 seguido de 130 zeros. Ou seja, muito difícil. Isto é só um passo. E depois também precisamos de 300 proteínas para uma célula média. Precisa de 300 proteínas. Então isto acontecer é um número astronomicamente pequenino. Isto é um em... Não, é um número mesmo muito grande. Mas a célula viva precisa de mais do que isto. Portanto, a probabilidade disto acontecer é eu nem sei dizer este número. É mesmo muito grande. Chama-lhe Googleplex. Olha, bem pensado. Googleplex. O Googleplex... É um crime. Essa aí O Googleplex, espera aí. Exatamente. Não é tanto como o Googleplex. É mais que o Google. O Google é 10 elevado a 100. Isto ainda é mais do que isso. Isto, alguém dizia que isto acontecer, a vida querer surgir do acaso, é quase como passar um furacão num ferro velho, numa sucata, e criar um avião. Ou seja, do nada surgir vida. É que isso é o passo que ninguém consegue explicar. A ciência não consegue explicar. Como é que do nada apareceu? Ali há apenas passos. E qual é a explicação que muitos dão? É o tempo. O Deus de muitos é o tempo. Desde que haja tempo suficiente, aquilo, tanta coisa a acontecer ao calhas, algum dia vão acertar. Alguns que dizem que se pusermos muitos macacos a escrever ao calhas num teclado, algum deles vão escrever uma obra de Shakespeare. Tantas vezes tentar. Houve uma vez que eu comecei a escrever à toa e saí da palavra. Mas é muito difícil, não é? Preciso de 3 tentativas, mas
depois nunca mais consegui repetir. Por isso é que há um irmão nosso, até há um livro, que é Não tem fé suficiente para ser ateu. Ou seja, é tão improvável estas coisas acontecerem do acaso, não pode ser, não é possível. Também, outra coisa de números, é que o Novo Testamento tem mais manuscritos do que qualquer livro da Antiguidade e com menos tempo entre o original e a cópia mais antiga. Reparem aqui, não se consegue ver se calhar muito bem, mas temos aqui vários livros da Antiguidade. O único que é mais antigo, o único que tem um pergaminho, um manuscrito mais antigo do que a Bíblia é a Ilíada. Mas mesmo assim, passou muito tempo, desde o original até ao registro mais antigo de uma cópia. Reparem aqui, a Bíblia foi escrita. Espera aí. Exatamente. Temos aqui, a Bíblia tem muitos manuscritos. Tem milhares e milhares e milhares de manuscritos que existem hoje. São 7 cópias. Qual? Alguns há poucas cópias, exatamente. Mas da Bíblia há muitos. E a Bíblia foi escrita no primeiro século. Mas o manuscrito mais antigo que existe é do segundo século. Ou seja, passou pouco tempo. Não houve muito tempo para deteriorar a mensagem. Enquanto que alguns deles passaram-se milhares de anos entre a escrita original e o mais antigo que nós conhecemos. Claro que há pequenas variantes, mas os manuscritos coincidem no essencial, em 99,tal%. E nenhuma das variantes afeta doutrinas centrais da fé cristã. Ou seja, peguemos num manuscrito que pegarmos, não vamos dizer, olha, afinal Jesus não é real, Jesus não morreu pelos nossos pecados, afinal foi Maria que é a nossa salvadora, ou é o Pedro. Não, nada é afetado. Às vezes são pequenas variantes, porque sabem como é que faziam antigamente? As pessoas que copiavam a Bíblia tinham o original, tinham uma cópia de cópias, e depois queriam fazer outra. E depois copiavam, e eles faziam aquilo com muito, muito cuidado. E alguns diziam durante muitos anos que a Bíblia tinha sido adulterada. E houve uma descoberta no século passado de que havia o seguinte: havia o manuscrito mais antigo que havia de Isaías, do livro de Isaías, era do ano 1000 depois de Cristo. E descobriram uns manuscritos que eram de 200 antes de Cristo. E era igualzinho. Ou seja, a ideia de que aquilo foi adulterado ao longo do tempo batia certo em 95%. Alguns dizem que a transmissão da Bíblia de um manuscrito para outro, é como aquele jogo do telefone estragado. Nós jogamos, eu digo aqui uma coisa ao ouvido do Pedro, depois diz a Isabel, vai para ali fora, e no final sai uma coisa completamente ridícula. E alguns gostam de dizer, é a mesma coisa. Há um problema. É que o telefone estragado é só um. Nós temos várias linhas de transmissão. Temos o original, depois passou para vários, e houve ali um crescimento, não direi exponencial, mas um crescimento bastante grande de manuscritos, e vamos ver no fim, e bate certo na maioria das coisas. Portanto, este facto de haver variantes, muitos manuscritos, não é mau, é bom pelo contrário. Porque temos muitos e concordam no essencial. Havia controle sobre a precisão da cópia do manuscrito e as pessoas não andavam a adulterar de propósito. Às vezes no jogo do telefone as pessoas dizem qualquer coisa só para a brincadeira, dizem mal. Portanto, isto por norma não acontecia. E o cumprimento das profecias sobre o Senhor Jesus Cristo foi acaso? Há mais de 300 profecias no Velho Testamento sobre o Messias, sobre o Salvador que havia de vir. Qual a probabilidade de todas se cumprirem numa só pessoa? Uma só pessoa vai cumprir várias coisas. Já vamos ver algumas delas. Este senhor calculou a probabilidade de apenas 8 se cumprirem numa determinada pessoa. Claro que
São números atirados um bocadinho à sorte, mas com algum fundamento, mas não é preciso. Ele pegou nestas 8, que o Messias nascia em Belém, que ele ia ter um precursor, que neste caso foi João Batista, que ia preparar o caminho, que o Senhor Jesus Cristo, que o Messias iria entrar, uma entrada triunfal montada num jumento. A traição ia ser traído por um amigo por 30 moedas de prata, que ia ficar em silêncio perante os seus acusadores, que iria ser ferido e trespassado, que ia morrer entre criminosos, e que ia ser sepultado num túmulo de um rico. Ele pegou nestas 8 só, e calculou que a probabilidade disto acontecer é 1 em 100 mil bilhões, ou seguido de 17 zeros. Ou seja, isto só com 8. Se pegássemos em todas, não sei bem que isto ia dar. Isto alguém comparava que isto é como cobrir Portugal inteiro com moedas de 1 euro até 4 metros de altura, a altura disto, Portugal todo, e alguém conseguir acertar numa moeda previamente marcada. Só de 8, não estou a falar de todas. Agora eu gosto muito desta. Cobardes conspiradores. Quem conhece a história da Bíblia percebe que os 11 discípulos não eram propriamente as pessoas conhecidas pela sua coragem, tirando Pedro. Não é? Mas mesmo Pedro, quando chegou a hora do aperto, o que aconteceu? Fugiram todos. E quando o Senhor aparece a eles estavam cheios de medo. 11, será que é possível 11 discípulos cheios de medo inventarem a história da ressurreição? Inventaram. Além disso, além de inventarem, viveram uma mentira alguns durante décadas, não cedendo até ao fim das suas vidas. Alguns deles viveram bastante tempo. Tiago viveu poucos anos, pouco tempo, depois do Senhor ressuscitar. Mas outros viveram muito tempo. Então, eu gosto muito desta frase: 3 pessoas conseguem guardar um segredo se 2 delas estiverem mortas. Assim é só uma. Exatamente. E nós tivemos um exemplo aqui em Portugal. Dos 3 pastorinhos. Conseguiu guardar segredo. Não estou a dizer que alguém os matou de propósito, não é isso, mas conseguiu guardar o segredo porque 2 delas estavam mortas. Mas aqui não é 3, são 11. As conspirações, inventar qualquer coisa, pode funcionar se for um pequeno grupo de pessoas. Por exemplo, 2 pessoas sabem, por exemplo, que houve um homicídio, um deles matou outra pessoa, mas conseguem levar até à cova aquele segredo. É difícil. Por vezes acontece alguém... aconteceu há dias um atropelamento no ano passado que o indivíduo veio agora confessar de uma forma completamente estúpida que tinha feito. Porque as pessoas ficam ali... é difícil alguém guardar um segredo particularmente grave durante muito tempo. Acaba por se desmanchar. Então imaginem 11 pessoas, eu falo em 11 porque Judas tinha morrido, 11 pessoas durante muito tempo sem terem nada a ganhar, a ver os outros a serem perseguidos. Qual é a probabilidade? O provável é uma pessoa manter-se fiel a uma mentira durante várias décadas, mesmo perante as ameaças e sem ter nada a ganhar com isso. É muito baixo. Vamos imaginar que é um valor completamente absurdo. Que há 90% de probabilidade de alguém se manter fiel a uma mentira, sabe que é uma mentira, e estar disposto a dar a sua vida, não ceder. Vamos imaginar que há 90% de probabilidade. Agora, 11 pessoas fazerem isso, a probabilidade de nenhuma delas ceder vai para 31% só. Porque é preciso outro. Claro que isto não é muito rigoroso do ponto de vista matemático. Alguns viveram mais tempo, outros viveram menos. E se for 1%, uma pessoa manter uma mentira durante toda a vida, agora todas elas, vai aqui um número absurdamente estúpido, estupidamente baixo. Não é? Eu gosto muito, eu não gostava de mostrar, mas também não está em português, mas aqueles que tiverem curiosidade, procurem
este vídeo do Babylon Bee, que é fazem alguma sátira, e eles são cristãos, há alguns deles. Então eles fizeram um vídeo na Páscoa de há 2 anos sobre... vamos imaginar que os 11 decidiram inventar a história da ressurreição. E depois eles brincam um bocado sobre aquilo, tem lá algumas piadas que só quem conhece bem a história, a narrativa bíblica é que eles vão perceber, mas vale muito a pena. É pena estar em inglês. Em que eles mostram o ridículo que é 11 pessoas conseguirem todas elas manter uma mentira. Porque é difícil, é muito difícil. Às vezes, saber como é que eu sei que o outro não cedeu. Às vezes as pessoas prendem dois criminosos e dizem, olha, o outro já confessou. Se calhar é melhor... E há ali um jogo psicológico.